Temos? Sim, sim. Bem. Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto voltarmos a reunir-nos para mais uma Smart Discussion. Hoje vamos abordar um tema absolutamente crítico nos tempos que estamos a viver, novos riscos internacionais. Vamos ter aqui uma dimensão política, uma dimensão económica, uma dimensão estratégica, e hoje temos connosco dois oradores que dispensam qualquer tipo de apresentação. Eu vou apenas dar uma nota de enquadramento para aqueles que eventualmente não têm essa referência. O Dr. Embaixador Francisco Reis Costa é uma pessoa conhecida de todos, diplomata, atualmente também consultor estratégico e administrador não executivo de empresas. Eu tive o grato prazer de o conhecer aqui há uns anos, quando ele era embaixador em Paris, e na altura, num jantar que então um grupo que existia na capital francesa de jovens empreendedores organizava. Foi embaixador, além de Paris, antes na ONU, no Brasil, e também noutras organizações. Foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, como é sabido, no tempo do António Guterres. Portanto, é uma pessoa que nos apresenta sempre com muita clarividência uma postura daquilo que é a situação internacional. Estávamos a comentar há um bocado relativamente às suas intervenções na televisão. Alexandre Abreu Loureiro, que também aqui cumprimento e com quem estive recentemente num jantar de auditores de defesa nacional, além de também ser auditor de defesa nacional e ter sido também assessor do Ministro da Defesa e também do Secretário de Estado. Foi, durante muitos tempos, uma conhecida e respeitada jornalista de nossa televisão, fundadora da SIC Notícias, esteve na SIC muito tempo, esteve depois também na CNN, mas desde há algum tempo está envolvida em atividades de gestão de risco internacional através de uma consultora especializada internacional, com sede em Londres, a Brunswick. E, portanto, acho que temos aqui os condimentos todos para fazermos aqui uma sessão muito interessante. E, portanto, vou passar a palavra ao embaixador, que começará com a sua intervenção, depois a Alexandra seguir-se-á, e depois teremos o habitual período de perguntas e respostas. Agradecia, como é habitual, que tivessem os alto-falantes ligados para podermos ter a sessão nas melhores condições. Embaixador, passe a palavra então e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, obrigado eu por este convite, e é muito agradável poder corresponder mais uma vez aos seus gentis convites. Já estive noutras sessões, até apresentando livros seus, Exatamente, em muito Vila obrigado. Real, em Vila Real, debaixo de uma chuvada imensa com o Dr. Passos Coelho, e outra na Gulbenkian também mais tarde, uns anos mais tarde. Faz parte do... Mas, Olha, exatamente. e, não, e queria também saudar todas as pessoas, mas em particular a Alexandra, com quem que eu conheço há vários anos e com quem tenho relações de amizade próximas. Um, Este tema que nos é proposto, que obviamente é um tema vital para aquilo que é a insegurança que nós vivemos nos dias de hoje, eh, obriga-nos provavelmente a tratar daquilo que é as questões imediatas que introduziram novos fatores de insegurança a um passado recente que já de si era inseguro, mas vale a pena também projetá-lo apenas, muito rapidamente, no quadro global das últimas décadas. Isto é, nós vivíamos um período, passado que foi o período da Guerra Fria, passado que foi o período das ilusões pós-Guerra Fria, e da ideia de que as coisas se poderiam acomodar com base numa espécie de um template liberal e democrático. Nós começámos a perceber, e isso começou, digamos, essa emergência de tensões começou a processar-se de forma diferenciada, que as coisas não iam funcionar num processo linear, e em particular não iam funcionar necessariamente no bom sentido que todos nós pensávamos, em termos de uma espécie de proselitismo da liberdade e da democracia. E ficou muito claro que, ao final de uns anos, que aqueles que perderam, particularmente aquele que perdeu a Guerra Fria, que é a União Soviética, depois transformada em Rússia, com mais os outros 14 países, mas a Rússia em si, Moscou, para utilizar uma expressão mais simples, não sentiu conformada com o fim, com o modo como a Guerra Fria se processou, com o modo como as consequências que isso teve em termos, digamos, da arquitetura de segurança europeia, nomeadamente com o alargamento da NATO. E nós sabemos as queixas que o Sr. Putin faz relativamente aos impactos do alargamento da NATO e aos riscos que isso faz correr à Rússia, na sua perspectiva, e se calhar aquilo que aconteceu depois na Ucrânia acaba por dar razão àqueles que procuraram ficar sob o chapéu da NATO. E se calhar, digamos, o alargamento da NATO é a própria prova do risco que os países correriam no caso de não se colocarem sob esse chapéu.
Mas à escala global, digamos, as tensões aumentaram e criaram-se, por exemplo, depois do 11 de setembro, que também é de si próprio já uma prova de uma não acomodação da situação em todo o espectro do Médio Oriente, e verificou-se que a polarização à escala global veio silenciosamente a desenvolver-se com um parceiro que, de uma certa maneira, é uma espécie de parceiro silencioso no quadro estratégico global que foi a China. Aqui há uns 2 anos, eu falei com uma figura chinesa da parte empresarial que estávamos a comentar o 11 de setembro. E ele faz-me este comentário, diz-me isto: vocês sabem, e têm a certeza, que nós não tivemos nada a ver com o 11 de setembro. Eu disse, sim, claro, é evidente, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém dizer que a China teve alguma coisa a ver com o 11 de setembro. Pois, mas o 11 de setembro garantiu-nos 20 anos em que os Estados Unidos não olharam para nós e para o nosso crescimento. E garantiu-nos 20 anos de progressão daquilo que era a nossa estratégia de afirmação no quadro internacional, que dita na altura numa perspectiva pacífica, digamos, e relativamente à qual os Estados Unidos não estiveram atentos. Mas e isto com um sorriso asiático. E, portanto, a China é um parceiro silencioso neste processo. A China tinha, e os Estados Unidos tiveram isso muito cedo. Eu recordo-me quando cheguei a Nova Iorque, em janeiro de 2001, os think tanks americanos, os think tanks de Nova Iorque, democráticos e republicanos, tinham a questão chinesa em cima da agenda. E eu vinha da Europa, tinha sido secretário de Estado uns anos no governo. E a China era um parceiro normal no plano internacional, mas parecia-me a mim uma obsessão a questão chinesa nos Estados Unidos. E isto nós já não nos damos conta. Mas no início do governo George W. Bush, princípios de 2001, até ao dia 10 de setembro desse ano, a China esteve na agenda americana de forma muito pronunciada. Os primeiros meses da administração Bush, não sei se lembram de um avião americano que ficou junto da costa chinesa, das tensões que isso deu, etc. E de repente vem o 11 de setembro. E o 11 de setembro muda a agulha completamente, muda a agulha das preocupações e das percepções nos Estados Unidos, e a China entra outra vez num mood silencioso. A China, se repararem bem, na guerra contra o terrorismo praticamente não apareceu. Já apareceu, curiosamente, a Rússia, e aliás, com uma relação muito simpática e agradável. Eu lembro-me que estava em Nova Iorque e o meu colega Sergei Lavrov, que atualmente é famoso por outras razões, era na altura uma das figuras mais serenas e sensatas no quadro das Nações Unidas, imediatamente a seguir ao 11 de setembro, porque a Rússia colocou-se ao lado dos Estados Unidos em relação ao 11 de setembro, talvez para ter também algum alibi para poder fazer alguma guerra contra o terrorismo nas áreas internas onde isso lhe interessava, como a Chechênia, etc. Dito isto, a China não estava aí. E a China não estava como um parceiro, mas vale a pena repetir o que eu disse há bocadinho. Os Estados Unidos tinham a consciência, ao nível dos think tanks, que a China era o parceiro que estava a crescer de uma forma que podia pôr em causa, digamos, a sua própria preeminência e a sua própria relação praticamente hegemónica à escala global. E, portanto, o surgimento mais tarde da China, e que hoje, como é sabido, é transversal nos Estados Unidos a republicanos e democratas, não é uma surpresa para os americanos em particular. E foi, também vale a pena dizê-lo, para os europeus. O que foi mais surpresa foi, digamos, o desafio que a China criou ao mundo, digamos, demoliberal. E essa surpresa, de início, eram as questões de direitos humanos, eram as questões do dumping, etc. Mas, de repente, as pessoas perceberam que depois de se terem entregado à relação entre a Europa e a China, perceberam que havia efeitos práticos, e os americanos nisso chegaram mais cedo que os europeus, havia efeitos práticos dessa relação que tinham que ser tidos em conta e que tinham que ser analisados na própria leitura estratégica dessa relação com a China. E nós vimos os europeus, por exemplo, em tudo o que fosse documentos da União Europeia, começar com uma linguagem ligeiramente preocupada relativamente à China, muitos deles que eram membros da NATO, associando-se posteriormente a reticências no quadro NATO
sobre a evolução da China e sobre os riscos que a China colocava à ordem global. Dito isto, a China era uma ameaça de natureza económica, tecnológica, vimos a história do 5G, vimos a história do Huawei, vimos tudo isso, mas na questão de dimensão política ou militar, nós só vimos a China muito mais tarde e mais através daquilo que foram as posições dos Estados Unidos, com a criação da AUKUS, com as preocupações no Quad, para meter a Índia a bordo. E vimos-la mais, eu diria, no fim da administração Obama. E a China surge-nos agora de uma forma muito mais evidente no último ano. Porquê? Porque a sensação que se tem é que a China era um parceiro que estava a tentar essa evolução serena, silenciosa. A nova Rota da Seda, por exemplo, fazia parte dessa expansão que parecia, digamos, benévola sob o ponto de vista estratégico. Podia ser contraditória aqui ou ali com alguns interesses, mas não parecia uma ameaça global. E são os Estados Unidos quem trazem a ameaça chinesa para cima da mesa, e mais do que isso. Nós verificamos que, com o eclodir da guerra na Ucrânia, e com a circunstância de nós vermos a Rússia colocar-se sob a tutela chinesa, e mais do que isso, e vermos a China a não se afastar dessa posição, nós percebemos agora verdadeiramente o que é, digamos, o que são os novos riscos que a China comporta. A China comporta realmente a tal polarização contraditória com aquilo que era a polarização ocidental, que era a polarização, digamos, com os Estados Unidos como potência hegemónica, e traz uma outra realidade, que essa também não foi muito vista durante muito tempo, mas está a ser agora muito patente, que é o seguinte: a ordem democrática, e nós lembramos-nos da criação daquela reunião que Joe Biden decidiu fazer, cumprindo aquilo que era a sua promessa de campanha com as democracias, a cimeira das democracias. Nós verificamos o seguinte: nós verificamos que a China comporta em si mesmo uma espécie de ordem alternativa, em que a questão dos valores, nomeadamente qualquer observância de valores democráticos ou de respeito pelo Estado de Direito ou qualquer condicionalidade ao nível da ajuda relativamente à preservação de algumas normas de liberdade, a China tem, para os parceiros que não querem respeitar essa nova ordem, a ordem liberal normal, a China é o parceiro ideal, porque a China não exige nada. E a China dá-se com quem quiser e dá-se com os países que querem, sem lhes pedir nada em troca, em termos de valores e princípios. Portanto, nós estamos a ver criar uma espécie de uma ordem alternativa à ordem demoliberal, eu diria quase amoral sobre o ponto de vista político. Isto, disse, bem, mas isto com o tempo haverá uma competição. Mas e uma vez lembro-me de uma coisa, são para aí 3 minutos de um filme da Sky, em Hong Kong, em que estão a entrevistar, na altura em que houve uma mudança do Conselho Legislativo de Hong Kong, e está a ser entrevistado um responsável de Hong Kong, chinês, e que diz o seguinte, e o entrevistador pergunta-lhe, mas não acha que o facto de agora se ter reduzido o número de membros do Conselho Legislativo e de ter que haver uma espécie de vetting em Pequim, a cada um dos nomes, antes de eles serem votados, que representa, digamos, a diminuição de todos os direitos e que tinham sido garantidos durante o tempo da transição da administração britânica? E o chinês, com um ar muito calmo, disse o seguinte: pois, eu estou a perceber a sua pergunta. A sua pergunta significa que o meu amigo está preso a essa questão, que é a questão quantitativa e demográfica que o vosso modelo de democracia tem. Nós funcionamos num sentido diferente. Nós é a eficácia das medidas que conta, porque, enfim, temos em conta naturalmente a aceitação pública dessas mesmas medidas, mas a eficácia concreta para as vantagens e os interesses dos nossos cidadãos é que contam. E eu devo confessar, quer dizer, já não tenho idade para ser naif, mas devo confessar que nunca tinha visto alguém colocar de uma forma tão blunt e tão aberta uma espécie de doutrina alternativa ao respeito democrático, ao respeito pelas regras democráticas. Porque se havia algo que eu tinha aprendido
nos anos 60 e 70, é que não havia nenhum país que não se dissesse democrático. Até a República Democrática e Popular da Coreia. E havia sempre até a democracia, a ditadura do proletariado e a democracia interna que ela tinha. Há um momento em que, digamos, até sobre o ponto de vista semântico, a democracia perde o seu lugar. Ora bem, o que nós estamos hoje a ver é um mundo dividido e nós interrogamos no sentido de perceber, será que esta divisão é uma divisão que pode provocar um conflito à escala global? Ou será que esta divisão, e esta, digamos, é a minha leitura possível e é aquela que eu tenho como mais otimista, será que há um momento a partir do qual os Estados Unidos por um lado, a China por outro, olhando aquilo que é a desregulação ao nível dos vários cenários, têm, apesar de tudo, o sentimento que já existia no tempo da Guerra Fria, de que um conflito à escala global é um conflito que vai destruir, digamos, todas as vantagens que se possam ter sido, entretanto, criadas, quer para um lado, quer para o outro, e não estarão, digamos, travados para evitar esse conflito. Eu devo confessar que às vezes quando vejo aquelas viagens do Jack Sullivan com um chinês qualquer, eles entanto vão mudando, os chineses na área da política de relações externas vão mudando muito rapidamente, os ministros até desaparecem. Quando vejo as conversas, apesar de tudo, de Xi Jinping com Joe Biden, as conversas de Anthony Blinken com o seu contraparte chinês, eu tenho um pouco a sensação que há aqui, apesar de tudo, aquilo que havia na Guerra Fria, que é um certo controle do passar de uns determinados limites. Se isso é ou não, digamos, prenúncio de que vai haver uma espécie de um duopólio da segurança, por muito contraditórias que sejam as posições de uns dos outros, não sei. Mas eu devo dizer que não estou completamente pessimista relativamente à possibilidade de, não obstante questões como as da Ucrânia, questões como as do Médio Oriente se estarem a colocar, e o aparecimento de Estados como a Rússia, como o Irão, como aquele senhor inqualificável da Coreia do Norte, se não é possível, não obstante as diferenças profundas que existem, o medo, por exemplo, que existe no near abroad da China, nomeadamente em todos aqueles que têm sido os parceiros ocidentais, começando pela Austrália, onde essa questão, onde a evolução contra a China é extraordinária, até ao Japão, que até com os medos e o rearmamento do Japão, até à Índia, que é um parceiro que está tanto de um lado como do outro, e que tem uma estratégia nacional muito própria. Eu não sei se não será possível ainda remendar alguma coisa e evitar a tragédia. Portanto, era com esta nota que me passaram 15 minutos e 59 segundos, era com esta nota, digamos, de relativo otimismo que eu acabava esta primeira intervenção. Muito bem, Marcelo, muito obrigado. Precisamos, de facto, de mensagens otimistas, né, nestes tempos complicados. Passo agora a palavra à Alexandra, que nos vai trazer também aqui uma perspectiva, se calhar, muito do mundo empresarial e dos negócios internacionais, com muita experiência que já tem nesta matéria. Alexandra, mais uma vez, muito obrigado, está bem? Não, obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui, como disse há pouco, na companhia deste ilustre grupo e sobretudo deste ilustre convidado que falou agora mesmo antes de mim. Exatamente, eu acho que pegando aqui no ponto dos parceiros silenciosos, que foi um dos pontos importantes que levantou o embaixador Seixas da Costa, é muito interessante ver que à medida que os grandes parceiros vão ficando mais silenciosos, as ruas vão ficando mais barulhentas. E isto é também novo. São desafios novos, complicados para a democracia, certamente. Para outro fantasma grande que se impõe, tanto nos negócios como nas empresas, como junto dos cidadãos e como junto dos governos, que é a desinformação, ou misinformation, como lhe chamam, é outro parceiro silencioso, aterrorizante, mas que está a ter um papel neste momento absolutamente fulcral nesta divisão ou nesta fratura das populações democráticas. De tal forma que se por um lado temos parceiros silenciosos e por outro lado protestos nas ruas, e quando digo nas ruas é mesmo voltar a uma espécie de década de 70 em que as pessoas vão para a rua partir janelas. Há poucos dias em Lisboa, na Avenida Liberdade, assistimos todos a uma coisa que não nos lembramos muito de ver nas últimas décadas. Partiram montas contra o luxo, é certo, contra a sustentabilidade, mas vemos o mesmo junto das sedes dos grandes bancos, das grandes consultoras, das grandes corporações em Inglaterra, em Nova Iorque, com movimentos organizados como, por exemplo, Extinction Rebellion e outros,
que vão para a rua para partir janelas, para pintar carros, para atirar coisas para cima de governantes. Portanto, temos os parceiros silenciosos, temos as ruas barulhentas e o que é que nós temos no meio? Total ausência de diálogo. Como sabemos todos, porque infelizmente a história repete-se ou não, a ausência de diálogo é o que leva ao conflito. E normalmente a conflitos grandes, arrastados, complicados, até que se consiga encontrar uma janela, ainda não estamos aí. Temos neste momento mais um grande desafio no Médio Oriente a acontecer, em que mais uma vez o que está no centro é a ausência do diálogo, porque temos uma sociedade fraturada. E só porque ela está fraturada desta forma, e as eleições americanas em novembro, eu acho que vão ser novamente uma plataforma de fratura em que vamos ver mais do que já estamos a ver. As eleições europeias hão de ser de uma forma ou de outra um espelho de algumas destas coisas. As eleições francesas em 2026-27 vão certamente trazer-nos mais uma amostra desta ausência de diálogo devido à fratura e, portanto, um risco para a democracia, para as sociedades democráticas e para tudo aquilo que opera, eu diria que neste realm da democracia, que são também as empresas, as decisões, os governos, os países, as economias e a nossa vida do dia a dia. É muito interessante que ontem à noite, aqui em Lisboa, porque estão cá reunidos numa grande conferência, os grandes hospitais do mundo todo, eu estive a jantar com o Dean de Stanford Med, Stanford, Universidade da Califórnia, com a Faculdade de Medicina. Portanto, 2 grandes hospitais de cancro, adultos e crianças, e o DIN. E seria talvez provável que, sendo Stanford o que é, situado onde é, que a nossa conversa tivesse sido, por exemplo, para o AI, a inteligência artificial, o seu impacto na medicina, o avanço da tecnologia, startups, pois não. O que se teve a conversar e o que, como qualquer CEO de uma empresa, os senhores que estão à frente de Stanford Med disseram o mesmo, neste momento a ausência de diálogo e as questões fraturantes sobrepõem-se às decisões do dia a dia. E, portanto, uma universidade como Stanford Med, só para dar o exemplo, que não é muito diferente daquilo que nós estamos a gerir nas nossas empresas, nos nossos governos, nos nossos ministérios e por aí fora, em vez de estar concentrada na tecnologia, está concentrada como é que há de responder às comunidades no campus, de um lado e do outro, que se recusam a falar um com as outras, não estamos daí. Aliás, o empenho é em atacar-se uma à outra e em exigir ao instituto, à empresa que os acolhe, que tome uma posição ou a favor ou contra. Não há meio caminho. Era aqui que eu queria centrar a minha intervenção, e isso é o que vemos na Ucrânia, é o que vemos no Médio Oriente, é o que vemos em muitas das nossas sociedades e dos nossos países da União Europeia, é a ausência do diálogo, que apesar de tudo é onde reside a tal esperança em que na tónica de esperança que acabámos há pouco a intervenção. Como é que isto se faz? Quais são as questões? Como é que se torna a abrir uma porta de diálogo? É através da NATO? É através das Nações Unidas? É através dos governos? É através das associações? É através das próprias comunidades, das escolas, da tecnologia, da inteligência artificial? Eu acho que nunca houve tantas questões ao mesmo tempo para alguém decidir. Vamos olhar para as pessoas que decidem, por exemplo, e que lideram as empresas, particularmente as empresas cotadas, que têm obrigações, responsabilidades, e eu vejo aqui nos ecrãs algumas pessoas, muitas que já estiveram à frente de empresas cotadas, de bancos, de ministérios e outras instituições. Neste momento, em vez de se tomar uma decisão, invisto aqui ou invisto ali, ou adquiro aqui ou vendo aqui, a decisão é, então espera aí, o que é que eu posso comunicar? Tenho que dizer que estou de um lado ou do outro? Seja a questão qual for, há tantas questões sociais, ambientais, equidade, inclusão. De facto, nunca a mesa do CEO teve tão cheia de questões que não têm a ver com os desafios habituais de gerir uma empresa ou de gerir um país. São questões laterais, ou parecem laterais, mas são questões que estão a tornar essenciais, bloqueando ao mesmo tempo a capacidade de ir de dia para dia ou de melhorar de dia para dia. É como se fosse uma enorme força gravitacional que para todo o processo de decisão, porque é exigido tanta coisa, seja ele nos âmbitos das redes sociais, nos relatórios de contas, nos discursos, nas intervenções internas, porque a comunicação interna também é uma componente muito forte. É muito curioso, nós temos, aliás, aqui em Lisboa, um exemplo que se desenrolou
como uma tragédia grega nos últimos 10 dias, que foi a questão da Web Summit. Foi muito curioso observar como é que uma instituição que nada tem a ver, aparentemente, com o que está a acontecer do ponto de vista político em certas partes do mundo, devido ao desenrolar das circunstâncias e à toma ou à ausência de uma posição sobre uma questão específica, desencadeou uma sucessão de acontecimentos que, nada tendo a ver com a questão-chave à volta do evento, acabou por paralisar o evento e obrigar todos os parceiros ou a deixarem de ser silenciosos ou a serem ativamente vocais sobre a questão. E, portanto, esta questão do parceiro silencioso e da rua barulhenta, para mim, neste momento, são os dois grandes pontos de fratura em que devemos todos parar para pensar. A diplomacia está no meio. O embaixador Seixas da Costa, com todas as décadas de experiência que tem, sabe de certeza a dificuldade que é construir essa ponte nestes momentos em que não há a passagem, não há o diálogo. Como é que isso se faz? Como é que se chama a atenção e como é que se pode, no meio, arranjar um consenso? Porque o risco está presente enquanto não houver, pelo menos, um canal de comunicação entre as várias partes. E por isso eu queria deixar um pouco esta visão geoestratégica, porque hoje em dia também se joga tudo nesta era geopolítica, não é apenas o ambiente ou a energia ou a questão social ou a questão de inclusão, mas é de facto, como nunca, uma questão geopolítica tão local quanto regional, tão regional quanto estatal e tão estatal quanto global. É um complexo mosaico para navegar. E navegar à vista é difícil, é o que muita gente está a fazer, mas é muito difícil. E, portanto, estamos a entrar numa era com as componentes de AI, de desinformação, que de facto são muito fortes e vêm de todas as correntes. Mas estamos a entrar numa era em que esse fosso está a ser cavado em torno da democracia, da instituição democrática. Portanto, eu acho que o grande desafio da próxima década é, de facto, a democracia e a capacidade de gerir a informação, de a detectar, de a triar e de ter a certeza que ela chega. Só mais um ponto nesta questão democrática, porque quando se fala de democracia, fala-se do Atlântico e, sobretudo, do transatlântico e a função que a região transatlântica tem em assegurar essa democracia. Eu gostaria de trazer aqui à conversa a questão do Atlântico Sul, porque é importante também olhar quais são as zonas que podem ser uma espécie de projeto piloto para sairmos deste momento onde nos encontramos no Ocidente. Se olharmos para a América Sul, temos eleições recentes na Argentina, temos viragem de alguns governos noutros países da América Latina, mas temos uma questão de segurança, segurança humana, segurança energética, segurança de recursos, que permite à América Latina, neste momento, se souber encaminhar a economia e o seu governo e governança no sentido que deve fazer, tem de facto neste momento uma hipótese de dar um golpe de asa e voltar a ter um papel relevante em termos de posicionamento estratégico, democrático, económico e social. E, portanto, se pudermos trazer aqui à conversa o Transatlântico Sul, como eu lhe costumo chamar a brincar, não é o Global South, mas é o Transatlântico Sul, acho que podemos ver a Europa e a América do Norte e as outras regiões, a APAC e outras, de certa forma a ir buscar o Transatlântico Sul como um novo elemento ou um novo desafio interessante para esta plataforma. Se calhar eu agora parava aqui e abrimos perguntas e respostas. Muito bem. Normalmente as pessoas manifestam a sua vontade, mas como normalmente isto demora, eu tomo a iniciativa de, em função dos perfis das pessoas, solicitar alguns que façam um comentário. Temos aqui o Paulo Santo, que é uma pessoa que tem estado connosco em algumas sessões e que é um profundo conhecedor destes temas. Paulo, queres fazer uma pequena nota de comentário? Alguma questão para o embaixador ou para a Alexandra? Penso que os conheces, né? Portanto, estás à vontade. Conheço mais ou menos, um bocadinho. Muito obrigado. Eu já sabia, tu pedes-me ser bem primeiro para falar. Não, porque a área é muito a tua área, Paulo. Portanto, acho que Não, mas eu gosto, eu não me importo. Em todo o caso, bem, para já um beijinho à Alexandre, um abraço ao Francisco e naturalmente a todos e agradecer ao Jaime mais esta oportunidade para falar sobre assuntos tão importantes. Não, eu tinha só uma pergunta para cada um, não queria fazer nenhum tipo de análise,
mas queria fazer uma pergunta ao Francisco e uma pergunta ao Alexandre. A pergunta que eu tenho ao Francisco é: eu ouvi falar pouco da Rússia, ouvi falar muito da China e pouco da Rússia, gostava de perceber como é que ele enquadra a Rússia nesta discussão e neste debate enfim, neste rumo para uma nova ordem global ou não, e como é que isso pode acontecer. E já agora também como é que esta crise do Médio Oriente de alguma forma está a baralhar outra vez as cartas e os vários parceiros e os vários debatentes nessa matéria da nova ordem global. Eu estou-lhe a chamar nova ordem global, podia chamar outra coisa, mas acho que é o termo talvez mais adequado agora. Bem, e a Alexandra tinha uma pergunta até mais provocatória, se quisermos, que é a seguinte: Alexandra, e será que essa questão da democracia não se prende com o declínio e será que esse declínio é irreversível daquilo a que chamamos o Ocidente, enfim, a ordem liberal, como o Francisco começou por referir no início, muito por força, no caso da Europa, da demografia, e se quisermos também desta espécie de eu não queria usar uma palavra que fosse definidora daquilo que penso, mas já agora, desta espécie de invasão cultural e até religiosa que parece ameaçar tanto algumas comunidades europeias e alguns países. Será que não é isso que está em causa, esse declínio irreversível do Ocidente? Eram as duas coisas. Muito bem. Passando agora a uma segunda questão, temos aqui connosco também o Carlos Tavares, também tem estado connosco em algumas sessões mais recentes. Carlos, quer comentar, fazer algum comentário, alguma questão, antes de passar a outras pessoas? Muito bem. Boa tarde, o Jaime pega-me sempre essa partida, não é A propriamente parte a minha económica, a parte especialidade. económica faz sempre parte dessas coisas também, não é? Não, eu ia até mais para as questões da governação. E quando estava na CMVM, disse muitas vezes, quando falávamos dos modelos de governo societário, que não há bons modelos que resistam às pessoas erradas. E o problema é que eu penso que neste momento temos muitas pessoas erradas nos lugares importantes. Para já temos uma governação mundial que eu penso que foi herdada há muitas décadas atrás e que não se foi adaptando aos tempos. A globalização foi-se fazendo sem que a governação do modelo económico e até político se tenha alterado correspondentemente. E ao mesmo tempo, os lugares de relevo dessa governação foram sendo ocupados por pessoas que têm déficits de bom senso, e esse é o que falta mais. O caso do senhor da Web Summit é um caso de falta de bom senso, por exemplo, mas há outros. E noutros é falta de caráter, não é? E noutros é falta de categoria, e há alguns em que se reúnem estas três faltas de qualidade. E, portanto, por muito eu tenho, não tenho, digamos, as qualidades do Sr. Embaixador e da Alexandra na apreciação, digamos, das questões de estratégia, nem a minha especialidade, como disse, mas muitas vezes estas questões resumem-se muito às pessoas. Sei lá, a União Europeia não se tinha feito sem o Sr. Delors, a unificação alemã não se tinha feito sem o Sr. Kohl, e digamos, a paz eu acho que também não se faz provavelmente com os atuais agentes políticos. A situação, em meu entender, é bastante mais grave do que parece. Eu sou pessimista e, portanto, tendo sempre a ver as coisas pelo lado mais difícil. Mas nós vemos que aquilo que aconteceu na Rússia pode ser, e com a Ucrânia, pode ser um precedente terrível para outros casos de que já falarei. O que se está a passar em Israel, quando havia uma tentativa, de facto, até de haver algum entendimento, e havia mediadores pelo meio, e este ataque do Hamas, eu acho que teve como principal objetivo perturbar esse movimento que se estava a desenhar de alguma tentativa de acordo. E eu diria que para completar o problema todo só faltam duas coisas, que é o Sr. Trump voltar a ser eleito e a China invadir Taiwan. E então teremos a tempestade perfeita no mundo com a solução
com a solução que eu não vejo, mas o Sr. Embaixador e a Alexandra que me ajudasse a ter uma visão menos pessimista do que esta. Muito bem, e para terminarmos, como falámos do Web Summit, terminamos este primeiro round, temos aqui a Ana Paula Reis, pronto, que é uma empreendedora, uma pessoa muito ligada também ao mundo dos negócios internacionais. Ana Paula, quer fazer alguma questão, alguma nota, até aproveitando a questão do Web Summit e do que está associado? Depois passamos a outras pessoas no segundo round. Bem, confesso, eu estava neste momento, por coincidência, a receber uma série de mensagens de uma amiga que vivia em Portugal e que foi há 2 dias para Tel Aviv, e estava-me a comentar justamente neste momento a carta do presidente de Israel ao nosso António Guterres das Nações Unidas, e portanto estava aqui ao mesmo tempo que ela está muito preocupada com esta questão, sendo neste momento uma israelita que também tem ligações a Portugal. Estas questões que eu vejo, e até porque estou um bocadinho envolvida nestes processos, tive não há muito tempo em Tel Aviv, tenho estas ligações, sobretudo pelas áreas dos negócios, vejo neste momento de facto esta polarização. E sobretudo tenho acompanhado, quando foi esta declaração da Web Summit, a surpresa, eu diria, de ambas as partes. Parece-me a mim que há aqui pouca vontade de ouvir verdadeiramente o significado das palavras, e há uma vontade, esta polarização é altamente estimulada, as pessoas não querem ouvir a outra parte, de algum modo não é o momento. E aquilo que me parece, infelizmente, é que vamos ter de aguentar durante algum período esta falta de vontade de ouvir, e que não vai ajudar absolutamente nada este contexto. Por exemplo, eu posso prestar neste momento esta questão, tendo amigos de um lado e do outro, e estive, a semana passada, houve um encontro em Lisboa, onde eu estive presente, onde se encontrou a comunidade judaica, a comunidade muçulmana e alguns elementos da comunidade cristã, procurando aqui pontos de entendimento. O curioso é que a única forma que se teve de encontrar algum diálogo foi justamente evitar o tema da guerra. Foi voltar para a religião e procurar na religião as áreas de encontro, porque ninguém queria tocar no tema, porque estava toda a gente demasiado preocupada e demasiado convencida dos seus próprios argumentos. Portanto, é uma situação verdadeiramente preocupante. A mim, só para terminar, uma questão que de algum tempo para cá me vem a preocupar é a questão do CPR, do Corporate Political Responsibility. Parece-me que este é um conceito que nós já estávamos a começar a ouvir, vamos ter de ouvir cada vez mais, e que implicações é que isso tem de ter quando vemos, de facto, as empresas que são entidades que não estão preparadas para ter de ter um lugar e uma posição política, têm efetivamente, neste momento, até frente aos seus mercados, de o assumir. E este é um tema que me preocupa cada vez mais. Muito obrigada. Vamos então a uma primeira round. E, embaixador, começamos por si, depois passamos ao Alexandre, está bem? Um comentário ou alguma nota de resposta? Não estamos a ouvir, tem que... Peço desculpa, peço desculpa. Relativamente à questão que o Paulo colocou, quanto à questão da Rússia, eu não desconheço, digamos, a importância que a Rússia tem como fator perturbador de toda a ordem europeia, e mais do que isso, a Rússia, ao fazer o que fez, rompeu, eu diria, com um protocolo de diálogo institucional que nós nos tínhamos habituado, independentemente do comportamento errático que ela pudesse ter ao longo destes últimos anos, mas a ruptura, a guerra, a invasão, fez com que a dimensão de diálogo tivesse desaparecido. E, portanto, a Rússia corta com todo o protocolo multilateral. Mantém-se naturalmente nas Nações Unidas com o estatuto que tem no Conselho de Segurança, sem o qual, de facto, a própria lógica do Conselho de Segurança, que se prolonga desde a Segunda Guerra Mundial, deixaria de ter sentido, porque a partir do momento em que ficassem fora atores relevantes, seja essa relevância de que sentido for, as Nações Unidas deixariam de ter sentido, e nós temos que perceber, já agora um pequeno parênteses, as Nações Unidas são muito mais do que o Conselho de Segurança, e a importância de manter as Nações Unidas unidas, digamos, e a funcionar, tem muito a ver com o magma imenso de organizações que estão ligadas às Nações Unidas e que são fundamentais para, digamos, a governança mundial e, mais do que isso, para trazer gente
para plataformas comuns nas áreas da saúde, do turismo, das questões ambientais, etc. Uma montanha de coisas que, se as Nações Unidas se partissem, teríamos uma situação de caos global que, apesar de tudo, mesmo este formalismo, independentemente do caráter estranho do momento que se vive no Conselho de Segurança, existe. Só para dizer que a Rússia, neste momento, porque está de certo modo acantonada no plano internacional, nós vemos que a Rússia diz, vou aqui, vou ali, o Putin acha que tem votos aqui e ali, faz reuniões com a África do Sul, com os países do Sul, com a África em particular, etc. Mas nós percebemos que o Putin está acantonado e as viagens do Sr. Lavrov, quer dizer, à Coreia do Norte ou Irão, traduzem de facto o espectro básico que a Rússia pode ter. E por isso mesmo, eu tenho a sensação que, sendo a Rússia de facto um parceiro importante ainda neste cenário, parceiro no sentido de ator, a sua dependência hoje existe relativamente à China. Independentemente da China não subscrever necessariamente as posições russas, mas acho, por exemplo, que nas questões nucleares, a China tem dado sinais fortes relativamente à Rússia. E a China sabe que há um caminho que ao mesmo tempo lhe pode compatibilizar a sua relação com a Rússia, um certo diálogo com o mundo ocidental que a China ainda mantém e um certo sentido de proselitismo no quadro do Sul, particularmente no sentido de titular, ainda que de forma não exatamente simétrica, aquilo que para ela é importante, que é o anti-americanismo. A América o ser anti-americano é o que une muita gente do Sul. Não é o ser pró-China ou ser pró-Rússia. É o ser anti-americano. É ser anti-hegemonia americana. E a China percebeu que tem aqui um nicho de mercado. E tenta fazer através dos BRICS, através da Organização de Cooperação de Xangai, etc. E a Rússia aí é um poder menor. Parece um pouco estranho, sendo um poder que atua ali na Ucrânia em fatores de destruição diária, mas é, a meu ver, um poder subordinado neste momento. Portanto, não deixando de ser um risco imenso, do seu ponto de vista até nuclear, naturalmente, não deixa de ser um poder subordinado como ator internacional. A minha preocupação neste momento, eu devo dizer, e falou-se aí muito das questões diplomáticas, a minha preocupação é manter, apesar de tudo, a estrutura diplomática, por mais disfuncional que ela possa parecer, e em particular manter os mecanismos de natureza multilateral. E preservar o mais possível os mecanismos de natureza multilateral. Porque são esses o único terreno onde é possível manter um diálogo. Eu percebo o que a Alexandra disse há bocadinho relativamente aos atores que estão silenciosos, as ruas estão-se a mexer e ao mesmo tempo as redes sociais funcionam como fatores de disrupção da própria informação correta. Mas nós temos que, apesar de tudo, preservar algo que pode parecer um bocadinho até datado, mas sem os quais o mundo fica sem esqueleto. E o esqueleto multilateral que os americanos, aliás, nos ajudaram a criar após a Segunda Guerra Mundial, esse esqueleto multilateral que ainda lá está, eu volto a lembrar uma coisa que sobreviveu à Guerra Fria, mesmo com todos os impasses criados ao longo da Guerra Fria. Esse esqueleto multilateral tem que ser a base na qual haverá uma reconstrução futura da ordem mundial. Agora, o Dr. Carlos Tavares disse duas coisas com todo sentido. O que é isto com uma invasão da China a Taiwan e o que é isto com o Sr. Trump a regressar à Casa Branca? Isso aí, vou-lhe dizer, nessa altura não será mais pessimista do que eu. Muito bem. Passamos à Alexandra, por favor. Muito bem, então eu infelizmente vou ter que dizer ao Carlos que acho que ele tem toda a razão. Eu acho que vamos ver entre 2024 e 2025 e vamos ver o Trump a voltar à Casa Branca e vamos ver movimentação em torno de Taiwan. Portanto, como já nos habituamos, e vou passar ao Paulo e depois à Ana Paula, como já nos habituamos, curiosamente, olhando para os resultados das empresas esta semana e a semana passada e no mês anterior das petrolíferas, com os níveis de inflação onde estão, com todos os riscos, tudo que pode ser um factoring de riscos potenciais ou de incertezas estão em cima da mesa. E, no entanto, as empresas continuam a apresentar resultados impressionantes. É como se houvesse uma desassociação daquilo que está a acontecer no plano multilateral, diplomático e humanitário e aquilo que acontece no plano
económico. É curioso, é interessante, mas é bastante impressionante e até mete um bocadinho de medo, porque é como se houvesse essa fratura continua em toda a profundidade. Por isso, Paulo, se o Daran Acemoglu esteve aqui na última conversa e explicou porque é que as nações falham, o livro dele, não é? Eu acho que muito do que ele toca no livro dele foi o que tu disseste. Onde é que chegámos e porque é que chegámos aqui? E a questão democrática é absolutamente central. É uma espinha dorsal, para bem ou para mal, está a passar um mau bocado. Mas também acho que o embaixador Francisco Seixas da Costa tem razão. Sem isso, não resta nada. E o que é que resta aqui, para voltar à Ana Paula, na questão do Chief Political Officer, o reflexo dessa questão nos conselhos de administração das empresas cotadas e mesmo das não cotadas, das familiares, das unipessoais, é muito simples. Voltou, ou introduziu-se talvez pela primeira vez, desde as épocas do Platão e Aristóteles e por aí fora, foi-se buscar um elemento que se tinha perdido. Não é por acaso que está a voltar à conversa, que é a ética. Tudo o que é Chief Ethics Officer, que começamos também a ver aparecer nos conselhos de administração das empresas, seria incompreensível há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, nos anos 80, não era para aqui chamado, não tinha nada a ver. E, no entanto, a ética, seja ela business ethics, seja humanitarian ethics, seja medical ethics, seja technological ethics, porque eu gostava só de trazer à conversa outra vez a inteligência artificial. Acho que a questão da ética e da inteligência artificial e em geral do progresso, porque queremos continuar a acreditar nele, vão ter um papel fundamental nos desenvolvimentos socioeconómicos e políticos que estamos a assistir hoje. Desde já o primeiro teste vai ser 2024, com todas as eleições que se estão a passar e que se vão passar. Portanto, a influência da tecnologia, da desinformação, da ética, da responsabilidade sociopolítica, das correntes diplomáticas, das correntes económicas, da inflação, nessas eleições, e acabámos de ver a Polónia, foi interessante ver o resultado da Polónia, mas eu acho que vamos ver muito mais disto, para um lado e para o outro, nunca para o meio, mas de um lado e para o outro, a acontecer nos próximos 2 anos. É uma espécie de uma gigantesca tómbola em movimento, onde algumas das bolinhas que lá estão dentro dizem democracia, outras dizem desinformação, outras dizem eleições, outras dizem direita, outras dizem esquerda, outras dizem guerra, outras dizem armamento, outras dizem paz, outras dizem energia, outras dizem inclusão. Estão todas a girar ao mesmo tempo. Vamos lá ver quem para a tómbola e quem tira uma bolinha e vamos ver o que essa bolinha diz. Nenhum de nós sabe, mas é um pouco a sensação que temos é desta tómbola a girar com todas as bolinhas lá dentro, com cada uma com um desses nomes. Por isso, eu acho que caminhamos para 2 anos difíceis, e sim, com movimentações na zona de Taiwan e com o Trump a ser reeleito. Muito bem. Passando agora a uma segunda ronda, eu penso que o António Carlos Almeida tinha mostrado vontade de colocar uma questão. Certo, António Carlos? António Carlos, eu vi... Não, foi por engano. Eu não por engano. Obrigado. Muito bem, mas não quero então comentar. Não, Pronto, então eu passo... Muito bem, eu passo ao Mário Franco, que de vez em quando também está aqui connosco, e portanto ele também é um especialista em questões do Mediterrâneo e do Médio Oriente. Mário, queres fazer alguma questão, algum comentário breve, por favor? Olá, boa tarde. Não sou bem um especialista, mas acompanho isso bastante de perto. Primeiro, agradecer as 2 intervenções que gostei bastante e que me suscitaram muitas questões, mas eu vou ser muito curto, espero. Eu dividi aqui punha 3 questões, 3 comentários que são 3 questões. O primeiro tem a ver com uma construção narrativa e vou sair bastante do quadro da discussão até agora, uma construção narrativa de ligar o Ocidente e os interesses ocidentais diretamente à democracia. Mas eu creio que no mundo global, na realidade global, é muito difícil de fazer essa interpretação. Primeiro, um exemplo. Quando os Estados Unidos apoiaram veementemente, com vetos, a situação na África do Sul, eu não consigo fazer durante bastante tempo, como é que se pode fazer essa ligação, ou como é que esses povos africanos podem interpretar essa ligação do Ocidente à democracia com esse empenho do Ocidente e dos Estados Unidos em particular com a África do Sul. A política dos Estados Unidos e do Ocidente em relação
por exemplo, ao Chile ou a muitos países da América Latina, como é que isso pode fazer-se uma ligação construtiva do Ocidente com a democracia? Na Europa, Portugal entrou para a NATO e não era uma democracia. E por último, só para terminar este primeiro comentário, quando os Estados Unidos lançaram e abriram à China, jamais pensaram em democratizar a China. O que pensaram e serviram-se foi de fazer negócios. Só um exemplo último, para não se pensar que é histórico. Os Estados Unidos têm vários parceiros no mundo árabe. Quais são aqueles que representam essa democracia no mundo árabe? Ou mesmo o acordo dos Estados Unidos agora com a Venezuela. Eu penso que essa construção da democracia ao Ocidente está por fazer na prática. Este é o primeiro ponto. E gostava de ouvir. O segundo aspecto que me parece importante tem a ver com a questão europeia e com a questão alemã. Eu estou muito preocupado com isto, já levantámos isto aqui em algumas discussões, que é, nós estamos a permitir à Alemanha, partindo do pressuposto que a Alemanha se mantém com esta realidade, que ela se vá armando por causa da guerra na Ucrânia. Mas a verdade é que a Alemanha tem uma postura política que a distingue de muitos dos outros, de alguns países ocidentais. E esta situação, portanto, não é uma situação para mim clara que essa consistência se vai manter para muito tempo. Por outro lado, a própria França, no Sahel, por exemplo, tem uma postura que está muito longe da democracia. Tem apoiado ditaduras, tem, no fundo, criado uma rede em nome do combate ao terrorismo que atiram completamente para muitos povos africanos da lógica de estar a construir uma democracia. Portanto, esta questão desta construção narrativa entre democracia e mundo ocidental é muito complicado. Por último, e o último aspecto, que tem a ver também com a guerra na Ucrânia, e vou-me escusar, já por causa do tempo, de mencionar, embora gostasse, alguns aspectos da crise do Médio Oriente. Na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos não têm sido um ator pacificador, nem nas questões. Foi o próprio Merkel, o próprio Hollande, que reconheceram que estavam apenas a dar tempo à Ucrânia para se preparar, mas acima de tudo é toda a política pós-queda do Muro de Berlim, que foi uma política sempre de ocupação de espaço. Por último, em relação à própria Alemanha, já nem falo do caso da destruição do Nord Stream, que nunca vamos saber quem é que fez os atentados. Mas é verdade que os Estados Unidos sempre impuseram à Alemanha fechar o Nord Stream 2. Portanto, a ideia de que temos um Ocidente sempre democrático, sempre a trabalhar para a paz, e não olhar, e com isto, no fundo, é esta a minha ideia. E a ideia de que não há outros interesses, que não há outras agendas, e que as outras agendas são as agendas do mal e as agendas do bem, penso que é isso que nos estão a criar um mundo extremamente complexo e que, no pós-queda do Muro de Berlim e na situação de emergência da China, merecia uma outra cultura do diálogo, como foi aqui falado, uma visão muito maior do que uma visão de blocos onde nós continuamos a existir. Portanto, são 3 comentários, peço desculpa, mas para provocarem exatamente uma... Já estava tema alinhado, mas não caso. Eu passava depois a palavra mais à frente também. Vamos dar a oportunidade. O Luís Neves está aqui connosco, ele é o responsável da GSI. Temos uma pergunta no chat, já me desculpe, mas temos também uma pergunta no chat. Tá ali. Eu vi muito bem. Está bem, eu vou já ver a pergunta do chat. Mas enquanto continuamos, o Luís Neves, portanto, como estava a dizer, é o coordenador da GSI, que é uma entidade global na área das telecomunicações, que recentemente realizou uma grande cimeira em Lisboa. Luís, quer fazer algum comentário? Posso disto? E tendo por base o papel das multinacionais e das grandes corporações nesta guerra, salvo seja, que está a criar em termos internacionais? Obrigado, Jaime. Eu, em primeiro, agradecer. Eu acho que o debate está a ser fascinante. Eu subscrevo as palavras do meu amigo sobre a questão da Alemanha e as preocupações sobre a Alemanha, embora não seja, digamos, Até porque o Luís vive na Alemanha, portanto, melhor que ninguém sabe isso, não é? Vivo aqui e sinto isto um bocado à minha volta, não é? Digamos,
E, portanto, mas o que eu gostava de dizer é o seguinte, voltando também à questão tecnológica e também à questão digamos, deste movimento que eu quero, enfim, estou a tentar fazer avançar, que é o Digital with Purpose, ou Digital com propósito. Os valores da ética e dos princípios aplicam-se também à tecnologia. E, portanto, a tecnologia está a avançar e nós estamos a dormir, ou continuamos a dormir, porque a inteligência artificial e todos estes desenvolvimentos tecnológicos avançam cada vez mais rapidamente. Eu já falei nisto aqui noutras intervenções. E não há regulamentação sobre essas coisas. E, portanto, eu só posso chegar aqui a uma conclusão, isto é intencional. Portanto, quando nós vimos a discussão entre a China e os Estados Unidos nas questões do 5G, nas questões tecnológicas, digamos, os chineses não querem ficar a dormir. Os dois sistemas operativos mundiais que estão nos telemóveis são americanos. É o Android e é o iOS. E, portanto, a China não pode, nem a China nem ninguém pode estar a dormir. Portanto, nós temos sempre de olhar para os dois lados e ver como é que vamos criar digamos, o common level que nos vai permitir viver e viver em paz e com bem-estar. E eu penso que vamos todos no caminho errado. E eu gostava que... E a Europa, neste aspecto, também, na minha opinião, está completamente a dormir. E, portanto, a minha pergunta fica aqui também para o Sr. Embaixador, é como é que vê o papel da Europa nisto? Digamos, a Europa que é o centro dos valores e que procura, digamos, criar aqui e ser o maior denominador comum, como é que a Europa nos vai ajudar, ou como é que nós, enquanto europeus, realmente podemos servir, digamos, de balanço a estes dois polos que cada vez estão mais extremados e que nos podem levar à desgraça. Muito bem. Pronto, antes de passar também ao Carlos Tavares, temos aqui a Tadiane, portanto, que é uma doutoranda brasileira, que nos está a falar do Brasil e que pôs aqui um pequeno comentário no chat. A Alexandra falou muito bem da América do Sul, dos desafios da América do Sul. Tadiane, quer fazer algum comentário? Alguma questão breve, faz favor? Boa tarde a todos. Na verdade, assim, me chamou bastante atenção, talvez saia um pouco do tema que vocês estão comentando agora, mas a questão da desinformação e essa ameaça que essa desinformação tem se mostrado. Né, a Alexandra comentou da questão de que o cenário da desinformação ele ameaça as democracias de alguma forma, né? E isso tem se acentuado bastante. Talvez numa próxima rodada a gente pudesse discutir isso. Numa outra sessão. Muito bem. Carlos Tavares, quer fazer algum comentário? Eu vi que está com a mão ligada. Faz favor. Tem que pôr o som, senão não... muito bem. Relativamente ao que disse o Sr. Embaixador, vi que o Sr. Embaixador é mais otimista do que eu quanto à forma como estão organizadas as instituições multilaterais, e eu refiro a algumas, quer a ONU, quer, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, e as coisas não são tão desligadas como isso, quer as próprias instituições multilaterais financeiras, como o FMI e o Banco Mundial, foram todos concebidos para um enquadramento muito diferente, em que o mundo mudou muito desde que essas instituições foram criadas. Não quer dizer que tenham que ser substituídas, mas penso que a sua organização neste momento já não reflete, e vemos a dificuldade que há na ONU em tomar decisões e em que a ONU tenha um papel efetivo em assuntos que eu penso que eram da sua competência. Por outro lado, o comércio muitas vezes é uma forma também de resolver os problemas pacificamente, ou de trazer vias mais pacíficas, e a própria Organização Mundial do Comércio também foi ela própria pensada e organizada por um enquadramento muito diferente. E, finalmente, a própria governação da União Europeia, porque vemos a dificuldade que há em que a União Europeia seja uma voz e tenha um papel nestes diversos conflitos, nestas diversas situações que se desenham. Vemos o Sr. Macron a fazer viagens por conta própria, o chanceler alemão a fazer as suas viagens também, outros a dizer coisas, porque a própria governação da União Europeia não acompanhou, penso eu, a ambição que houve em que a União Europeia fosse um espaço único, desde logo, por exemplo, criando a figura do presidente do Conselho Europeu, que devia ser uma figura importante de prestígio,
e que não é porque não se quis acabar com as presidências rotativas da União Europeia e com os poderes de cada país, e portanto escolhe-se uma figura de segunda linha que não representa, que não consegue de facto ser a voz da União Europeia. E por isso daí o meu pessimismo, porque penso que estas instituições de facto padecem de uma desatualização face ao que é o mundo atual, e como digo, para além de, neste caso, o modelo de governação não ser bom, as pessoas também não, em geral, também não são as melhores. Muito bem. Começamos agora, se calhar, com a Alexandra, para mudar o ritmo, e depois passamos ao seu embaixador. Alexandra, quer comentar as Sim, muitas... queria trazer à baila, eu acho que é muito importante a questão da Alemanha, e vou trazer outra componente importante para estes desafios que estamos a falar. É muitíssimo interessante ver como é que, agora já não me lembro, a pessoa falou há bocado sobre os interesses regionais, não são só os maus da fita. É o Mein Franco, que é uma pessoa muito Exato. especializada nos temas Mas também há os bons da fita. A parte interessante desta história é que há os maus da fita e há os bons da fita. E acho que estamos a assistir a uns novos bons da fita, entre aspas, com um papel importante num novo eixo inesperado, mais uma vez impensável há 5, 10 anos. O Japão pode ter um papel muito interessante e muito importante neste desequilíbrio, reequilíbrio, como lhe quisermos chamar, das potências. Temos visto o Japão, também por razões, obviamente, de segurança imediata, como sabe, não tem a melhor relação com a China, mas dentro da região APAC, o Japão tem vindo a subir o perfil de uma forma completamente diferente, num eixo muitíssimo interessante, novo, que é Japão, União Europeia, Estados Unidos, por esta ordem. Seria natural ser Japão, Estados Unidos e depois virem olhar para a Europa. Não. Estamos a ver uma aproximação Japão, União Europeia, Europa, com o apoio dos Estados Unidos. E é curioso, é um novo desenvolvimento e está muito visível no mundo empresarial. Portanto, tudo o que é o setor da energia, da indústria, da infraestrutura, dos transportes, das telecomunicações até. Mas é muito interessante ver a entrada de um novo ator e o redimensionamento dos bons e dos maus da fita. A fita está lá, mas é também preciso assistirmos a um novo enredo. Portanto, queria só acrescentar, porque acho que a questão do Japão, da Alemanha, não é por acaso, mas a questão do Japão também não. E, portanto, vamos ter que observar o Japão, acho que vai ter um papel mais importante. Aliás, Alexandra, deixe-me só comentar. Ontem foi apresentado em Lisboa um excelente livro sobre o Japão, não quero estar a fazer publicidade, mas que é um livro do David Lopes, penso que muitos conhecem, que foi administrador da João Martins, e que apresentou um livro que é Varanda sobre o Tóquio, que eu recomendo vivamente. Não quero estar a fazer publicidade, mas recomendo porque é um livro absolutamente fantástico sobre o Japão. Muito bem. E embaixador? Muito bem, então aqui, nós ficámos aqui até amanhã, quer dizer, Nós portanto, temos que está aqui uma terminar- trena, mas vamos ser muito rápidos. Eu percebo perfeitamente o comentário que foi feito relativamente à não necessária homologia entre a questão da democracia e a questão do Ocidente. E nós sabemos o que foi, e foi aliás aqui bem dito, que a questão do Ocidente nem sempre esteve colada à imagem democrática. A entrada de Portugal para a NATO é a prova evidente disso, e todo o comportamento das potências ocidentais, em particular dos Estados Unidos, no tocante a certos sistemas autoritários de natureza nacional, ao longo de toda a Guerra Fria, foi de forma muito evidente. Houve uma polarização e, de um certo momento, valia tudo desde que estivesse do nosso lado. E, de certa maneira, o quadro do Médio Oriente também esteve marcado um bocadinho por isso. Aliás, acho que Joe Biden fez mal ao ter convocado a Conferência das Democracias, porque criou uma divisão entre os próprios aliados ocidentais. Não nos esqueçamos, por exemplo, Marrocos esteve fora da Conferência das Democracias, mas o Joe Biden fez cooptações um pouco bizarras para essa conferência, o que fez uma espécie, criou ali um divide na parte democrática. Eu percebo a lógica. Agora, aquilo que nos pode federar ao nível de valores e princípios é uma certa ligação à liberdade e depois à sua expressão sob o ponto de vista de poder nacional que os modelos democráticos dão na sua diversa pluralidade. Eu continuo, digamos, a considerar que a dimensão democrática é um fator muito importante e que o proselitismo da ideia democrática é aquilo que nos pode salvar, particularmente a partir do momento em que vemos algumas entidades do Ocidente,
caso dos Estados Unidos é o caso mais evidente, a terem derivas que fogem mesmo dessa matriz e desse template. A questão alemã e a questão japonesa. Estamos aqui a ver um reordenamento de duas entidades que, o caso alemão é extraordinário, quer dizer, a mudança de percepção de uma autocontenção para uma atitude, digamos, mais afirmativa e muito rápida, muito alemã, a partir do momento em que o paquete vira, o paquete anda. No caso alemão, no caso japonês, eu diria que há algum pânico ao mesmo tempo de ficar relativamente isolado. A relação com os Estados Unidos, eu acho que os japoneses também perceberam que os Estados Unidos já não são o pilar que eram, completamente imutável e com que podiam jogar todo o tempo, independentemente de serem um parceiro, obviamente, da segurança do Indo-Pacífico. Mas acho que o Japão está a criar também, tal como a Alemanha, uma espécie de mutação crítica relativamente à sua dimensão de defesa e segurança. E isso pode ser uma boa notícia ou pode ser uma má notícia, dependendo muito do que isso representar no futuro, em termos de alguma mudança no paradigma democrático do Japão ou não. Eu não quero com isto estar aqui a levantar uma polémica nesta matéria. No caso alemão, a questão que me parece mais importante é a noção de que a Alemanha perdeu as ilusões de que pode continuar a fazer uma espécie de duopólio com a França para a gestão europeia, porque a União Europeia alargada, e nós aprendemos isso agora nos últimos anos de forma clara, a União Europeia alargada, e eu devo confessar que tive grandes ilusões, e o Paulo Santos sabe isso bem, de grandes sonhos relativamente a uma União mais coesa. Eu não acredito, vou dizer com toda a franqueza, eu não acredito que uma União alargada como está, e como vai ainda estar no futuro, por razões de natureza geopolítica, que essa União seja capaz de manter uma densidade mínima e uma coerência mínima que lhe permita aparecer como um parceiro à escala global, para além das questões de natureza puramente económica ou de ordem legislativa ligada a isso. Não me parece nada que a União Europeia tenha uma capacidade, a não ser quando apanha estes sustos, como apanhou agora com a Ucrânia, mas são momentos de ida e volta. Aliás, como se viu agora, está-se a ver hoje, aliás, com a questão do Médio Oriente. A União Europeia, no Médio Oriente, foi sempre uma espécie de Oscar para o melhor ator secundário, porque sempre pagou as reconstruções no Médio Oriente e os americanos nunca lhe deram espaço minimamente para qualquer ação. A União Europeia, na minha opinião, como ator internacional, vai ser um grande protetor dos interesses de natureza económica. Não acredito que tenha possibilidades de ir mais longe no processo de integração política, até porque, e a questão das ruas, que a Alexandra falou há pouco, não é totalmente desinteressante nesta matéria, até porque os países, as nações, os parlamentos podem vir a ter um papel de afirmação da natureza nacional que a certa altura possa ser menos compatível com a criação de ordens de valores de natureza europeia. E eu não acredito muito na ida para os métodos de maioria qualificada, a não ser em questões legislativas com uma determinada dimensão. Em matéria de política externa não acredito de todo, porque em matérias de segurança, em matérias de soberania, as questões de natureza nacional continuarão a prevalecer, e mais do que isso, nós assistimos nos últimos anos à emergência dessas questões no quadro de preocupações europeias. O Dr. Carlos Tavares falou muito das instituições multilaterais e da desadequação delas. É verdade, mas independentemente de elas estarem desadequadas, eu continuo a pensar que elas são o único esqueleto que ainda aí está, porque sem elas nós estaríamos completamente à solta numa selva completa. Apesar de tudo, apesar de inadequadas, apesar do poder de voto, apesar da desorganização, da falta de legitimidade das Nações Unidas, da falta de legitimidade das instituições de Bretton Woods relativamente à realidade mundial, como aliás tem vindo a ser sistematicamente lembrado no quadro do G20, eu não acredito que seja possível substituí-las neste momento, e mais do que isso, acredito que seria muito perigoso nós pormos em causa essa estrutura. Muito bem. Nós temos só aqui uma nota que foi posta pelo José Fernandes, tem a ver com o papel dos partidos políticos tradicionais e da sua perda de poder neste novo equilíbrio global. Não sei se quer comentar o tema, se eventualmente o terá feito já noutro contexto. Não tenho confesso que não tenho uma ideia muito clara, particularmente uma das questões que
que me pareceram, que me aparecem no quadro europeu relativamente aos partidos políticos nacionais e aos seus alinhamentos no quadro europeu, é que eu tive grandes esperanças nos partidos europeus, particularmente os partidos do mainstream europeu, o socialista, o liberal, o conservador, e hoje estou a ver, quer dizer, que dentro dos partidos europeus, digamos, funciona mais às vezes o label do que propriamente o conteúdo, e nós estamos a vê-los a avançar por terrenos que os tornam menos coerentes. Eu não tenho grandes esperanças na capacidade que os partidos europeus possam ter na governança futura da Europa, devo confessar. No plano nacional, acho que em alguns países estamos em testes, aquilo que foi lançado aqui relativamente às ruas, relativamente à identidade, relativamente às questões migratórias, etc., vão criar testes de stress muito grandes aos modelos. Nós estamos aqui em Portugal, é muito evidente, em França é muito evidente, e já agora, já que o Dr. Carlos Tavares há bocadinho falou do pessimismo, o meu pessimismo maior como europeu são as eleições francesas, e vêm as eleições presidenciais francesas, porque se ganha Marine Le Pen, soma-se a gasolina em cima da fogueira, não é? E fica complicado. Muito bem, estão 7h15, nós tínhamos combinado que terminámos a sessão a esta hora, portanto quero agradecer ao embaixador e ao Alexandre a disponibilidade para nos darem aqui esta lição, agradecer a todos também a vossa participação. Dar nota de que nós teremos agora, pronto, só por ser agenda, as duas próximas sessões. No dia 6 de novembro teremos o Ricardo Reis, portanto, que é conhecido economista da London School of Economics, portanto, que é uma pessoa que todos nós admiramos, e no dia 7 de novembro teremos o professor Rocha Buttel, que é o fundador da Capital Economics, que é uma conhecida empresa especializada na área económica em Londres, mas que escreveu aqui há 2 anos um livro muito bom sobre inteligência artificial, da AI Economy, e vai ter uma conversa connosco sobre isso. Portanto, continuação de uma boa semana para todos e continuação. Perguntem a ele o que é que ele acha da democracia relativamente ao AI, vai ser engraçado a ver. Muito bem. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Obrigado. Obrigado.